Oi, medrosos, eu sou Andréia Broio Oi, medrosos, eu sou o Michael Gomes. e este é o Mentes e Medos. E antes de começar, já se inscreva no nosso canal do YouTube, comentem, compartilhem, gente. Isso ajuda muito o nosso engajamento no canal. E também nos siga nas redes sociais, os links estão aqui na descrição. Se você quiser mandar o seu relato pra gente, compartilhar, manda no nosso e-mail, mentesemedos@gmail.com. E para apoiar nosso projeto com qualquer valor pelo Pix no e-mail, mentesemedos@gmail.com. E qual que é nosso tema de hoje, Má? Filmes e séries de terror e o orgulho gay. Olha só, eu tava vendo como tem, né, o universo gay dentro dos filmes de terror. E é uma comunidade que merece muito respeito, muita admiração, porque já passaram por muitas coisas difíceis, incluindo situações de puro terror, né? E eles têm um feeling, né? Tem muitos diretores, roteiristas que têm esse feeling justamente por estar no seu lugar de fala e conseguir absorver o terror do universo gay dentro dos filmes e séries, e ultimamente a gente tem visto muito isso. E uma série que eu vou começar falando para vocês que saiu do forno agora, tá quentinho, apesar que saiu do forno aqui no Brasil, porque essa série foi lançada em 2022 lá fora, que é a série Entrevista com o Vampiro, que é inspirada, né, no filme Entrevista com o Vampiro, que é protagonizado pelo Brad Pitt e o Tom Cruise, que é um clássico aí dos filmes de terror. Só que na série eles trouxeram ela com essa atmosfera gay. Existe um relacionamento e o que acontece? A gente tem dois personagens principais a princípio, que é o Lewis, que é o ator Jacob Anderson, que é aquele, quem assistiu Game of Thrones vai se lembrar, ele era chamado de Verme Cinzento, ele era o líder ali do exército da Khaleesi, e ele não tinha muitas falas, né? Mas ele foi um personagem que ficou muito marcado nessa série e as pessoas acabaram se apegando a ele e ficou nessa expectativa, será que, né, ele vai fazer alguma série nova para ver ele em outros personagens? E ele tá aqui e ele ficou ótimo como um vampiro lindo, misterioso, tem uma história por trás muito impactante. E a gente também tem o Lester, que é o Sam Raid, que é um vampiro que ele já faz o papel do Tom Cruise no Entrevista com o Vampiro filme. Ele é um vampiro mais antigo, tem aquele charme vampiresco que a gente adora nos filmes e séries de vampiro. Ele é sedutor, ele é envolvente, ele tem aquele olhar de predador. E bom, ele tá na cidade, eles estão em. Ai, como é que chama aquela cidade? Até aparece no The Originals, o. New Orleans? Ai, isso, eles estão lá em New Orleans. E, bom, o Lewis, ele já mora em New Orleans. Ele tem vários prostíbulos ali na região. E ele é um negro numa época que ainda existia muito preconceito. E aquela fragmentação, né? Aquela divisão entre negros e brancos. E por ser um negro, ele era um negro muito bem sucedido para sua época. Embora ele ainda não tivesse a totalidade do respeito que ele merecia, né? E aí o que acontece? Tem uma cena que aparece ele brigando com o irmão dele e ele se exalta, tal, ele age com um pouco de violência até, mas uma violência comedida. E aí nisso o vampiro Lester, ele vê e ele simplesmente se apaixona pelo Lewis, assim, amor à primeira vista. E aí nisso ele começa a entrar na vida do Lewis, começa a envolver ele, só que o Lewis ele ainda tem aquela pegada de viver de aparência, porque ele tá numa época, além dele ser negro, ele tá numa época de puro preconceito. Então, assim, a homossexualidade não era nada bem vista para eles, né? Então, assim, o Lester, ele começa a envolver, o Lewis cai nos encantos do Lester, e aí começa o relacionamento deles. Óbvio, vira um vampiro também. E assim, gente, eu não vou dar muito spoiler, porque como é uma série que acabou de sair, com certeza muita gente ainda não viu. Ela tá na Prime. E assim é muito interessante porque dá essa nostalgia do filme. E aí o que acontece? Tem esse relacionamento dos dois. Só que a gente vê uma coisa bem tóxica, porque o Lester, ele é extremamente abusivo, como muitos personagens vampirescos que a gente conhece por aí. Ele é dominador, ele é controlador, ciumento. Então a gente vê que o Lewis, ele sofre abusos na mão dele dentro desse relacionamento. E vão passando-se os anos, ele vê um incêndio, né, ocorrido por uma consequência que ele mesmo provocou. E ele conhece, e ele vê uma menina, né, dentro de uma casa, a casa tá pegando fogo e ele vai e salva essa menina. A menina ela chama Cláudia.
Ela meio que vai fazer a personagem da criança que aparece no filme. Só que ela é maior, ela já tem 14 anos, não é uma criança de 8, e ela entra, né, no meio desse casal para colocar fogo no negócio mesmo. Ela é um isqueirinho, ela provoca situações, ela tem um apego excessivo pelo Louis, ela tem um desprezo pelo Lester, e aí nisso vai mostrando essa família, digamos, disfuncional. A série é muito interessante, traz essa coisa romântica, né, do casal, mas também traz muito escrachadamente essa questão dos abusos, né, que ele sofre. Parou na primeira temporada, parece que a segunda temporada já está sendo lançada lá fora. Espero que ela não demore tanto. Sabe uma coisa que me incomodou muito nisso, Mar? Eu me senti vivendo na década de 90, quando a gente esperava meses, até anos, para um filme que saiu lá fora ser lançado aqui no Brasil, sabe? E isso me incomodou porque não estamos mais nessas épocas. Então, por que demorou tanto? É uma dúvida. Eu entendo que tem a questão da dublagem, direitos autorais e tudo mais, mas 2 anos? Quando saiu essa série, eu lembro que eles estavam procurando, né, para lugares para distribuir, né? Que lá eu não lembro que emissora que faz, mas sempre tem esse negócio de quem vai distribuir em tal país. Então pode ser de tal emissora, mas aqui no Brasil quem transmite, vamos supor, é a Netflix, ou no caso dessa série que é o Prime Video, né? Então isso é um pouco que faz esse tempo é, muito longo assim para ser lançado no Brasil, mas né, graças à internet a gente tem meios de conseguir assistir, né? Não são meios legais assim, lá dos piratas, mas falando sobre essa série, eu ainda não assisti. Eu tô com ela para assistir faz tempo. Outras séries também eu tô pra assistir faz tempo, mas nunca consigo assistir. E essa série, eu, eu lembro, eu assisti o filme muito pequeno, né? Então eu não lembro muito bem. Mas toda essa coisa de vampiro, assim, sempre pra mim eu vejo com uma aura meio gay, assim. Tanto que tem aquele filme A Rainha dos Condenados, que tem o cara lá, né, ele é o protagonista, que ele é transformado também por um homem lá mais velho, acho que no século 17 ou 18, eu não lembro agora, mas que eles têm uma relação assim, bem gay mesmo, não é uma coisa tipo assim, pai e filho, ou criador e criatura, sabe? Que a gente está acostumado assim. E eu acho Sim. bem interessante, né? Toda essa aura assim que pra mim eu vejo muito gay essa coisa de vampiro assim. Não é uma forma pejorativa, é uma forma interessante assim que eu vejo, sabe? Tem É, toda. Sempre quando eu vejo assim essa parte de transformar, vamos supor, sejam vampiras transformando vampiras, vampiros, vampiros, homem, mulher ou mulher, mulher. Eu vejo, me dá essa sensação de meio coisa homossexual, sabe? Assim, que eu acho bem interessante. No The Vampire Diaries tem também bastante, né? Tem até no. Você falou de New Orleans, né? Na série do The Originals tem um vampiro que se apaixona por um cara que é lobisomem. Eu não sei se você recorda que eles têm esse caso, assim, e é claro, né? Durante toda a, a existência de lobisomens e vampiros, eles nunca foram amigos, né? Em nenhuma história que a gente vê aí na cultura pop. E tem esse empecilho, né, o deles. amor proibido, é. Eu acho bem interessante isso. E eu curto bastante, sim, toda o filme, a entrevista com o vampiro. Eu lembro de poucas coisas assim, eu tenho que reassistir também pra ver com olhos já adulto, né?
A gente vê assim com. A gente tem as lembranças, né? O Brad Pitt, ele tava bem no começo, assim, da carreira dele. Eles escolheram nessa época os homens mais bonitos de Hollywood para fazer esse filme. Que a gente tem o Brad Pitt, o Tom Cruise e o Antônio Bandeiras, né? Porque ele também participa. E você vê essa mudança na questão dos vampiros, eu acho que veio mais ou menos a partir daí, dessa época. Porque antes disso, os vampiros eles não eram tão bonitos e sensuais assim. Se a gente pegar o Drácula clássico, por exemplo, não é esse tipo de vampiro. Mostra mais a questão do poder e dominação do que a beleza e a sensualidade, a sexualidade. E eu vejo isso porque os vampiros, eles têm essa coisa muito atraente, muito envolvente, sexual. Então, assim, como são pessoas que eles podem viver a vida inteira e eles têm tudo que eles querem, basicamente, eles vivem a vida assim, a plena, sabe? Eles fazem o que eles querem. Então, acho que a questão da sexualidade já é uma forma para eles que não prende eles, sabe? Eles vivem simplesmente a vida deles livremente como eles querem. Isso é demais nesse universo dos vampiros. E isso me lembra aquele filme, O Fome de Viver, que tem a Susan Sarandon e tem o David Bowie, que ele faz o vampiro, que tem um relacionamento com essa vampira que já é muito antiga e tal, e ela... Todos os parceiros dela acabam morrendo primeiro que ela, né? Por ela ser, tipo assim, uma das primeiras. Sempre os parceiros dela, os parceiras e parceiros, né? Que ela é bissexual. Ela. Ela tem, né? Esse parceiro acabou morrendo. Spoiler: o filme tem. É de 1983, se eu não me engano. O David Bowie É. morre, né? Acaba morrendo e ela se Uhum. apaixona pela personagem que é da Susan Sarandon e quer transformar ela, né, na próxima namorada dela, assim. Tem esse lance do amor, né, entre duas mulheres, e é um filme que também, né, fala de vampiros e de homossexualidade, que é uma abordagem assim muito legal. Você vê toda essa parte de que ela já está acostumada a perder vários Uhum. parceiros e parceiras, e ela não tá nem aí, ela se apaixona, é claro, ela tem dezenas, centenas de séculos, então ela, não custa nada, né, experimentar algo diferente durante todos esses séculos, Ela, né? ela é plenamente consciente da existência dela, né? Sim, é muito interessante isso. E você falando no Drácula, né? A gente, falando no Drácula, eu sempre lembro do Bela Lugosi. É um Drácula, assim, diferente, né? Não é aquele vampiro que a gente tá acostumado, assim, do século XXI, né? Que é um mais Vaidoso, sexual, né? assim, é mais metrosexual, um cara Uhum. bonitão e tal. Ele é um cara assim, tá, não sei, né? Mas eu acho muito interessante, assim, toda essa. O universo do vampiro abraça muito bem, né? Essa parte de homossexualidade. Continuando, temos o Chuck, né? O filme, a série, que nos últimos anos, né? O Chuck ganhou uma série que a gente já falou aqui em alguns episódios, eu não. Acho que dos bonecos, e teve outro que a gente comentou um pouco sobre a série, mas o Chuck, a partir do quinto filme, né, que é o Filho de Chuck, foi escrito e dirigido pelo Don Mancini, que é o criador, né, do Chuck, que é gay, ele é assumidamente gay, e ele trabalhava já, né, desde o primeiro filme, como roteirista, na produção e tudo, mas quando ele pegou, né, o filme para fazer, para dirigir, ele teve a total liberdade. Então, a partir do quinto filme, a gente vê o Chuck indo assim, abrindo esse leque de homossexualismo, que é muito interessante, né? Que acabou. Eu acho muito interessante como isso entrou na franquia, sabe? E, tipo assim, de uma forma que Sim. não é forçada.
Eu vejo dessa forma, né? Exatamente. Não é uma Também. coisa que, foi socado lá, assim, sem nada, sem contexto nenhum. A gente vê, né, que no primeiro filme lá, que eu falo primeiro, né, que foi a leva que o Dom Mancini tá cuidando da franquia desde então. Glenn ou Glenda, né, que é o filho do Chuck, que ele não sabe o que ele é. O Chuck quer que ele seja um menino e a Tiffany quer que ele seja uma menina. Aí fica naquilo, né? Ele fica até confuso. Aí ele chamou ele de Glenn ou Glenda, que é até uma pequena uma pequena homenagem ao Ed Wood, né, que lá nos anos 50 ou 60, ele fez um filme, né, que chama Glenn ou Glenda, que é de um homem que ele é trans e aí tem essa coisa, essa dualidade dele se chamar Glenn ou Glenda. Então é uma homenagem e aí, né, vai passando os filmes apresentam vários outros personagens que também são gays, que também são lésbicas. Até no último filme, no último, não, no primeiro, é, que é dos anos, acho que é de 2013, que tem, né, a esposa, a gente sempre tem aquele estereotipo, né, de que o marido tem um caso com a babá. Nesse filme não, é a esposa que tem um caso com a babá, que é uma coisa assim muito Genial. quebra a expectativa, né? A gente sempre está acostumado com isso. E na série agora, que foi lançada em 2021, já está na terceira temporada, tá vendo se vai ser renovada para a quarta e tal. E nessa série agora tem um personagem do protagonista, esqueci o nome dele agora, mas que ele é gay, ele é um adolescente gay e que ele tem um relacionamento com outro adolescente que também é gay e é uma história assim muito interessante porque apresenta, né, toda eu vejo essa série, né, do Chuck como uma celebração de todos os filmes, assim, sabe? Tem toda essa tem a a Jennifer Tilly, né, fazendo ela mesmo, fazendo a Tiffany, a filha do Brad Dourif ela fazendo o Chuck, né, quando ele era E, vivo ainda. Então eu vejo, nossa, uma das melhores atuações que eu já vi, inclusive. sim, ela é excelente. Inclusive, faz umas semanas que eu assisti os últimos episódios. Dá até saudade, assim, de rever os primeiros episódios lá que tem na segunda temporada, que a Tiffany fica com ela em cativeiro lá. E ela fica mimando ela e tal, porque elas estão apaixonadas. Ela, né? A É, Tiffany tá apaixonada ela por ela. imita ele direitinho, e, né, afinal é filha, né, do próprio, mas o jeito másculo e charmoso do personagem ela consegue captar e ela fica muito assim, muito charmosa no estilo do Chuck mesmo, quando ele era uma pessoa. E uma coisa também, a Tiffany, ela é bissexual, né, porque na série mostra quando eles se conheceram, o Chuck ele tinha uma namorada que quando a gente vê até a princípio eu pensava que era Tiffany novinha, né? Mas não. Aí eles estão lá se pegando numa balada, aquelas baladas undergrounds dos anos 90. E aí a Tiffany chega, aparece, né? Anos 90 não, acho que é 80 até. Agora eu me lembrando da roupa da Tiffany, com certeza são os anos 80. E aí ela chega e eles vão fazer tipo uma homenagem, né? Só que aí, no momento, o Chuck pega e fala pra menina matar a Tiffany. Só que aí acontece alguma coisa lá no meio que a Tiffany mata a menina. E o Chuck fica apaixonado pela Tiffany, e aí nasce esse casal louco e absurdo que a gente conhece até hoje. É muito interessante. E uma coisa surpreendente no Chuck é que no começo dos filmes, como não tinha ainda essa pegada, né, mostrando essa questão, veio só depois do filho dele,
a gente pensa, o Chuck ele vai ser super chato, preconceituoso, limitado, mas não. Ao decorrer dos filmes da série, vai mostrando um Chuck super mente aberta. Mente aberta, gente, eu falo assim de uma forma bem genérica, porque a pessoa não tem que ter a mente aberta para a sexualidade alheia. Ela simplesmente tem que agir normal, é normal, sabe? É a vida dela, tanto faz, ninguém tem nada a ver com isso. Mas ele, por ser um psicopata, a gente pensa que ele pode ter limitações, mas não. Inclusive, ele até aconselha, né, o pupilo dele lá, que é o menino da série, a dar conselhos amorosos, fala do filho dele, que o filho dele tem um gênero fluido. E assim, nossa, você vê, e aí você vê essa pegada do roteirista, né, que já tem todo esse envolvimento com o universo LGBT, né? Sim, é muito interessante. Eu acho muito fofo quando ele. Acho que é no segundo episódio que ele tá conversando com o moleque, no segundo episódio da primeira temporada, né? Que ele tá conversando com o menino e ele fala assim: Não, tá tudo bem, eu também tenho um filho que é gênero fluido, aí é o Glenn ou Glenda. Aí fala: Nossa, que legal e Ele fica tal. passado, é. É, e tipo assim, é muito interessante, é muito fofo ver ele conversando sobre isso, e é uma coisa que, como eu tô me repetindo de novo, não é uma coisa que é forçada, assim, tudo o que acontece ao decorrer, desde que o Dom Mancini está com controle total sobre a franquia, isso foi implementado de uma forma que não é forçado, sabe? Eu não vejo dessa forma forçada que o povo adora falar, assim. E a série, que é mais recente, né? Por isso que eu tô comentando mais, eu gosto, eu assisti as 3 temporadas, adorei, assim, mas eu acho que se eu fosse mais jovem, mais adolescente, eu ia curtir mais. Então eu penso que bastante adolescentes, assim, pessoas eu falo adolescentes, né, 16, 20 anos, 25 anos, assim, devem Uhum. achar bem mais legal, assim, por ter toda essa coisa mais atual, mais jovem, né, o Chuck tá atualizado, ele sempre foi atualizado, né, Sim. mas nessa parte da sexualidade que hoje em dia a gente discute Super bem bastante, né, resolvido. então É. eu acho assim, e é claro, a série é maravilhosa, tem várias mortes criativas que o Chuck faz, e então, seja os filmes ou a série é sensacional nesse quesito também, né, da comunidade gay, então eu acho excelente, isso até me lembra, né, que é o criador do Hellraiser, né? Eu esqueci o nome dele agora. O Clive Barker. Ele também é Hum. homossexual e você vê isso no primeiro filme, né? Tem um pouco assim de coisa gay, assim, pra mim eu vejo, né? Dessa forma. Até o Pinhead, né? Descrito como no filme é um homem, né? No filme lá de 88, mas no livro fala que não tem, né? É tipo andrógeno, você não sabe se é um homem ou uma mulher, até que no filme de 2022 é uma mulher que faz o Pinhead, mas você fica, será que é um homem mesmo, ou é uma mulher? É claro, né? Você sabe, tendo essa informação, que ela é uma mulher que faz o Pinhead, aí já fica um pouco mais parcial, né? Que você sabe que é uma mulher e tal. Mas eu me pergunto quem assistiu assim, fica se perguntando se é um homem, se é uma mulher, que é uma coisa interessante. Não importa, né? Qual que é o sexo ali do Cenobita, que no primeiro filme é bem marcado, né? Quem tem os Cenobitas que são machos, né? E tem a única Uhum. Cenobita feminina. Então, nesse filme Sim. de 2022 tem mais isso aberto, assim, expandido. E então eu acho bem interessante, assim, eu vejo similaridades entre as franquias nesse quesito, assim, de o criador, né, ser gay e colocar a sua orientação, assim, dentro da história, que não é uma coisa descarada ou forçada de modo algum, entendeu?
Não, com certeza, Chuck é sensacional nesse quesito. E uma outra série que também traz essa atmosfera do universo LGBTQIAP+, e também tem um diretor, né, que ali cuida de tudo, e também é gay, ele tem total concepção daquilo que ele tá colocando dentro dos personagens, dentro dos roteiros, e o que que ele faz, o que que ele transforma em cima disso, que é o American Horror Story, que em algumas temporadas eles colocam explicitamente alguns casais muito interessantes, com histórias muito macabras, para envolver o seu público, que é focado nesse público do terror, horror, né? E a série ela foi criada e produzida pelo Ryan Murphy, que né, a pessoa que eu estou falando até então, e o Brad Falchuk. Então, a gente já tem logo de cara, na segunda temporada de American Horror Story, que é retratada em um asilo, a gente tem a Alana Winters, que é a atriz Sarah Paulson, e essa personagem, gente, é fascinante. É uma personagem assim que me marcou, até porque ela também é inspirada em uma mulher real. Bom, essa Lara, essa pessoa que eu tô falando, ela é uma jornalista e ela é uma jornalista lésbica e ela vai fazer uma investigação em cima desse asilo em relação aos maus tratos que as pessoas sofrem. E o que que ela faz? Ela entra lá, começa a tentar investigar, as freiras começam, né, as freiras malignas que estão ali dentro, começam a perceber alguma situação. E nessa época, o gay, ele era considerado como uma pessoa que tinha doenças mentais, tá? E isso, gente, ocorreu até pouco tempo atrás, tá? Então, o que que eles fizeram? Para deter ela, eles prenderam ela no asilo usando dessa artimanha, falando que ela tinha problemas mentais. E o que que eles iam fazer em cima disso? A cura gay. Olha só, né? Naquela época a gente já tinha esse assunto e a gente tem ele, inclusive, até hoje, porque, por incrível que pareça, eu já escutei pessoas falando sobre isso e, assim, é um absurdo, não tem nem o que falar. E, bom, quando ela tá lá dentro, ela presencia, né, todos os maus tratos, todas as coisas macabras. E o Ryan Murphy, ele coloca vários personagens. Por exemplo, a gente tem até o Bad Barney Hill, que é um casal interracial que eles alegam terem sido abduzidos. Então ele traz esses personagens para dentro da série. Tem umas coisas macabras que acontecem. Tem a questão do médico nazista e esse médico que cai em cima dela para tentar fazer essa lavagem cerebral em cima dela e dá muita dó porque ele fica forçando ela assim e é uma coisa que eu imagino que já deva ter acontecido em algum lugar, sabe? Eu não duvido mesmo que isso tenha acontecido, esse tipo de situação. E, inclusive, até porque uma vez eu estava assistindo um documentário falando sobre isso e um senhor, né? Ele, ele se diz ex-gay. E ele virou uma pessoa religiosa e ele fala que ele foi curado, ele tem uma família e tal, mas você percebe que a pessoa ainda não é assim, gente. E ele sofreu uma lavagem cerebral por causa dessa questão, né, do pecado e tudo mais. E o Ryan Murphy, ele coloca isso muito bem nessa série. É uma coisa assim que traz um terror, assim, só de ver as torturas que ela sofre por ser quem ela é assim, é impactante, né? Sim, essa temporada, né, especificamente a segunda temporada, é excelente, assim, tem arcos de personagem muito bom, a história por toda a temporada é excelente, e o personagem da Sarah Paulson é o que ela sempre, né, tá em destaque nessas primeiras Ela é a temporadas. queridinha. É. E ela também é lésbica, né, na vida real. Ela é até casada E com outra atriz que eu não me lembro o nome agora. ó, para vocês, eu não lembro o nome, mas a personagem, acho que todo mundo vai saber, que é a mãe do Alan e do Charles do Two and a Half Men. Sim, e é, eu gosto bastante, né, novamente, do Ryan Murphy, dele colocar esses personagens, sejam gay ou sejam lésbicas, que tem esse trabalho de caracterização do personagem, sabe? Porque em vários filmes ou séries, as pessoas colocam, né, personagens gays ou lésbicas e não dão aquele tratamento no personagem. E durante toda essa temporada, né, ali nos primeiros 3 episódios tem bastante background do personagem dela. E tem toda aquela, né, coisa de você
ser lésbica e ter que ficar escondida, né? Tanto que ela é apaixonada por uma mulher e ela tem que esconder, né? Ali naquela época. É nos anos 50 que se passa, eu não lembro agora Eu acho exatamente. que é por aí, meio anos 50, 60, mais ou menos. E ter que fazer, é o clube do livro e tal, para poder ter aquele momento É foda. com a mulher que ela ama, dar uns amassos, né, que nem dizem, e to, todo esse sofrimento que ela passa dentro, né, desse hospital psiquiátrico, sendo que ela não tem, né, nenhum problema só por ela ser homossexual, que é uma coisa, né, como você disse, que sempre foi vista como problema psicológico, aí joga lá dentro de um hospício e a pessoa se perde, né? Fica louca de verdade, que a pessoa não era, Sim, com fica, certeza. porque vê todo aquele sofrimento, né? Que a gente sabe tem aquele caso horrível aqui no Brasil Ah, do tava pensando hospital, nisso. que fica ali em Barbacena, ficava, né? Hoje não existe mais, mas é uma coisa assim muito triste que é retratada na série e que é muito boa, assim. Essa segunda temporada, para mim, é uma das melhores. A Jessica Lange também, que faz a Ai, madre, né? maravilhosa. Superiora Uhum. lá do hospital. Ela é ruim pra caramba, mas ela ainda é excelente, assim, o personagem dela é uma coisa que me cativa bastante, assim, sobre essa temporada, né, em especial. Tem toda, né, essa coisa delas ter tido um abuso sexual e ter um filho, né? Que spoiler acaba sendo o assassino nos dias atuais, né? Que a série se passa em dois tempos, né? Se passa ali nos anos 50 e nos dias atuais, que era ali em 2013, 2014. Então É. é excelente, assim, eu curto bastante. Eu tenho que voltar a assistir, porque eu parei na quarta temporada e não assisti mais. Eu tenho que É, voltar a assistir, porque eu gosto da série, assim, eu gosto dos personagens, dos atores que sempre estão retornando, né? E, assim, é uma série que a primeira vez que eu assisti, eu achei, nossa, fantástico a primeira temporada, né? Eu assisti também. a É primeira, segunda, apaixonada. terceira, quarta, e então eu tenho que Sim. voltar. Tem várias séries, como eu já disse, né, que eu tô aí pra assistir, mas nunca assisto, mas tem que voltar. Essa personagem, a Sarah, né? Ela foi inspirada na Nellie Bly e ela fez essa investigação em 1887. Você vê que uma mulher estava bem além do seu tempo, né? E uma outra temporada que também absorve bastante essa questão do universo gay é a Roanoke, da sexta temporada. E aí a gente tem um personagem que é o Edvard Philip Mott, que ele é interpretado pelo Evan Peters, que assim é um queridinho, né, do Ryan Murphy, assim, ele tá em quase todas, assim, ele sempre é um dos protagonistas da série e é um ator sensacional. Inclusive, o Ryan Murphy ele fez outros filmes, né, outras séries, absorvendo essa questão do universo gay e o Evan Peters ele sempre está fazendo parte do elenco, é uma coisa muito interessante. E nessa temporada ele é um aristocrata do século 17, 18 mais ou menos. E é uma pessoa arrogante e tal, mas ele é gay, ele tem um amante, o amante dele é um dos escravos dele. E, enfim, acontecem umas atrocidades lá, tem umas lendas locais e acabam matando ele. E a gente acha a princípio que é um personagem ruim por ele ser ruim, né, com as pessoas ao redor dele, mas ele acaba ajudando algumas pessoas. Então, tem muito disso no American Horror Story também. Os personagens, a gente acaba se encantando com eles mesmo eles sendo escrotos em algum momento. E uma temporada que pega bastante também é a sétima temporada, que é a temporada Cult, que o foco dela é a questão de medos e fobias e também traz muito questão política, né? E assim,
Bom, se tem alguém também que pode meter o dedo em política são os gays, porque a gente acabou de ver uma polaridade política, né, passando pelo nosso país, e isso já tinha acontecido um tempo antes lá nos Estados Unidos, né, por causa do Donald Trump e tudo mais, a direita e a esquerda, sempre teve isso, e a série ela traz muito disso. E a gente tem duas personagens, a Ali, que de novo, novamente, é a atriz Sarah Paulson, e tem a Eve, que é a atriz Alison Pill. E a gente tem o Kai, que é o Evan Peters, que ele também é principal no meio desse casal. E o que acontece? A Ali, que é a atriz Sarah Paulson, ela tem muitas fobias, muitas fobias. E ela é muito bem sucedida. Ela tá com a esposa dela, elas têm um restaurante, são empresárias super bem sucedidas, elas têm um filhinho lindo. A vida delas é ótima. Só que acontece, a Ali, ela é meio obcecada com essa questão da política. E ela fica muito revoltada quando o Trump ganha. E aí nisso corta pro Kai, que ele fica em êxtase, né? Ele tem essa coisa assim do amor americano e tudo mais. E o que acontece? A esposa dela, vendo ela nessa situação, começa a se incomodar. E assim, essa série, eu não gostei muito dela, porque eu não gosto muito dessa coisa envolvendo a política e tudo mais. Mas ela é tão filha da puta, essa mulher com a esposa dela, dá uma raiva durante a série, sabe? E aí a gente vê a questão das fobias dela evoluindo. E aí o que acontece? No meio disso tudo aparece um culto. E a esposa da Ellie, a Eve, ela entra nesse culto. E aí você fica, mas por quê? E aí começam a acontecer coisas horríveis com a Ellie. Gente, cada reviravolta nessa temporada, ela é interessante, mas eu achei ela um pouco cansativa de se assistir, sabe? É meio puxada nessas questões políticas, tem uma hora que enche um pouco o saco, mas coisas assim impressionantes acontecem, não posso negar, então é muito interessante. E aí mostra esse relacionamento delas que a princípio parece perfeito, só que não, sabe? Ela tava morando com uma cobra, só que a Ali, ela também não é tão inocente como se parece. Eu não vou dar spoiler, porque pra quem não assistiu a série, por exemplo, não sei se você É, acha que você não tipo eu. assistiu, né? É, tipo você, para falar o que acontece, porque eu acho que quando você vê, você e os nossos ouvintes que não assistiram, vocês vão se surpreender com situações depois de alguns episódios, tipo do quarto episódio mais ou menos. Mas ela é interessante, tem esse foco no casal e é muito legal. Eu recomendo, American Horror Story é muito bom, gente. Assim, admito que eu assisti inclusive agora a última que teve. Acho que ainda tá passando, se não me engano. Mas assim, não, para mim não é a mesma coisa. Acho que depois da quinta, mais ou menos, eu já comecei a ficar meio, ai, que ficou meio puxado. E como eu falei, o Ryan Murphy, ele tem seus queridinhos, né? E assim, ele tem o Evan Peters, que eu adoro, o Evan Peters, mas ele puxou até a ex-namoradinha do Evan Peters, eu esqueci o nome dela, Emma ela é a sobrinha Roberts. da Emma Roberts? É, ela mesma. Eu não gosto dessa menina. E os personagens que ela faz são tão chatos. E eu imagino que ela seja chata nesse nível dos personagens, sabe? Eu acho ela tão insuportável. E ele tem outras obras que ele colocou ela. E eu fico, ai meu, essa menina. Ela é uma Nepo Baby que eu não vejo talento nenhum, vou ser bem sincera. Então isso me incomoda um pouco. E a gente via isso, por exemplo, teve um documentário que saiu do Glee falando, né, porque morreram várias pessoas ao decorrer, né, vários atores ao decorrer do tempo e é explícito como o Ryan Murphy, ele tinha um apego excessivo pela Mia, a Mia Michelle, porque falam que ela era uma pessoa insuportável no set, só que como o talento dela enchia os olhos dele, ele ficava cego, sabe? Eu acho que pode ser que ele tenha um pouco disso. Ah, eu gosto dela bastante naquela temporada. É na terceira temporada que ela é das bruxas, né? Que ela é uma É. bruxa lá, então eu gosto bastante dela. Imagina ela insuportável naquele jeito. É muito boa, eu gosto dessa personagem nessa temporada, né? Na quarta, que é a lá do Freak, que é do circo, eu não curti muito ela. Mas tem que ver o resto pra ter uma opinião melhor formada. Ah, sim. E o próximo filme é A Hora do Pesadelo 2 de 1985, que esse filme ele foi uma coisa assim, uma descoberta bizarra que eu fiz. Porque eu sempre gostei da Hora do Pesadelo, né? E tal, assistia desde pequeno.
com 4, 5 anos eu assisti todos os filmes e recentemente eu fui assistir, recentemente, faz uns 5 anos eu fui assistir todos os filmes de novo e tal. E eu me deparei que tem, né, essa coisa. Eu não. Quando eu assisti, eu não reparei, assim, eu não achei estranho. Mas aí eu vi, me deparei, né, com essa história que a Hora do Pesadelo é bem gay, né? Como falam no documentário que é o. Ah, o documentário é Never Sleep Again, que saiu em 2010. E É. tem, né, toda essa história, né? Que o personagem, que é o. Quem faz é o ator, o Mark Patton, que ele faz o Jazz. E ele é um cara que se muda para casa de onde ocorreram os crimes, né, no filme, no primeiro filme. E ele começa a ter pesadelos com o Fred, tem toda aquela coisa, né? E tem muita analogia a coisas gays, né? Tem o Mark, ele faz o personagem, o do Jesse, ele tem essa. Ele tem uma menina, né, que é a Lisa, que gosta dele, mas ele gosta dela, mas parece que não tanto assim para seguir em frente, ter um relacionamento com ela, tanto que durante o filme inteiro ela só tá correndo atrás dele e tal, e ele tá correndo atrás do amigo dele, né, que no começo não é amigo dele, é o cara que faz bullying com ele, que é o Ron. Ah, sim. E durante o filme, depois que você sabe disso, né, dessa história, que eles é tipo uma analogia de um homem gay que não se assumiu ainda. Então o Fred Sim. tem várias vezes, né, que o Fred se ele se projeta através do jazz e tem até uma cena que é depois que você sabe disso tudo Olha é só. bem explícita que o Fred sai de dentro dele assim como se o Fred fosse Sim. a homossexualidade dele saindo mesmo dele assim que ele corta a barriga Uhum. assim e sai que é um body horror maravilhoso diga-se de passagem e é, tem nesse documentário Never Sleep Again, eles falam que eles fizeram o filme e não tinham a menor ideia de que era gay, mas eu acho muito difícil, porque Ah, tem cena do genuidade, né? é, É. tem cena do Jesse que ele tá num sonho e tal, ele para num bar gay que tem todos aqueles homens assim vestidos com roupa de Sim. couro e tal assim que é bem engraçado. Tem o treinador, que é um cara super machão e tal, mas que ele vai para esse bar também. E tem a cena, né, que especificamente que ele é morto, ele é atacado por várias bolas. E no documentário o cara. o, o, o produtor ele fala assim: como eu não percebi isso? Ele fala: eu aprecio essa cena depois, com o passar dos tempos, eu aprecio muito essa cena porque ele é atacado por várias bolas, assim, bola de boliche, bola de futebol Sim. De americano, de todos os tipos e basquete. tamanhos. É como se fosse assim a masculinidade dele batendo Sim. nele, assim, fizeram uma analogia assim. E ele, Sim. ele é espancado por uma toalha, assim, como se, tipo assim, outro homem estivesse segurando e batendo na bunda dele com a toalha, assim. Sim. É uma coisa, assim, maravilhosa. E outra coisa é que o Mark Patton, que faz o Jesse, ele, naquela época, ele não era assumidamente gay, mas ele era gay, mas ninguém sabia que ele era. É só ele Sim. ali, né, Contra o no, preconceito, é. é interessante, ele até fala que ele fazendo o filme, ele vivia um terror que ele tinha, né? Que era de ser Sim. gay no armário, né? Que nem falam. E o Sim. filme meio que é aquilo de um homossexual saindo do armário. E ele fala que ele, Caramba. por muito tempo, foi um terror para ele, assim, mas depois que ele foi. Ele ficou vários anos sem fazer filme e tal. E depois desse documentário do Never Sleep Again,
ele voltou ativa, tanto que ele faz vários filmes agora. Tem um documentário que é somente sobre ele e a história do filme, né? A Hora do Pesadelo 2, que esse documentário é fantástico, assim, que ele fala tudo da vida dele, desde que ele se assumiu homossexual e tal. E é muito interessante você ver, a gente às vezes vê algo assim e deixa passar. A gente acha estranho, pode Sim, achar estranho e tal, mas tem uma história assim por trás que tá mascarada, né? É claro, tem toda essa cena, tem uma cena que eu gosto bastante que ele foge da menina que ele dá um perdido, né, na menina que gosta dele e vai pra casa do cara que vira amigo dele, assim, e os dois estão só de cueca, assim, pelado, no quarto, assim, fica uma tensão meio estranha, assim. sim, uma A, tensão sexual. a princípio eu não percebi nada, assim, de errado, mas depois Sim, vendo tudo isso, né, que falam sobre o filme e é o documentário e tal, faz todo sentido. Então, por isso que... E inclusive, esse filme, dentro da comunidade gay, é amado, assim, tem no documentário, o documentário chama Scream Queens, mostra, né, tem circuitos da comunidade LGBTQ e mais que fazem sessões com esse filme e todo mundo ama, assim, porque esse filme é muito gay, então se você nunca ter assistido ou já assistiu e reassista e veja todos esses detalhes que estão escancarados, mas a gente há muito tempo não viu, mas que é excelente, assim, a história faz o filme ficar 10 vezes mais interessante. e deve ser um terror mesmo, você não poder ser quem você, né, deseja ser, o seu pleno, porque a opinião das pessoas, as pessoas se incomodam, e na década de 80, então tinha que colocar tudo camuflado, ai que saco, né, meu, que saco, ainda bem que tempos que já passaram. E um também que traz essa questão dessa atmosfera é a Rua do Medo, que é uma trilogia que tem na Netflix, muito interessante, uma trilogia do ano de 2021. E a gente tem ela, a parte um, ela fala do ano de 94. E assim, tem críticas, né? Porque embora seja do ano de 94, a gente vê muita questão de música, grunge, estilo dos anos 90 e tal. Eles falam que, a crítica, no caso, que ainda tem muita essência dos anos 80. Eles não conseguiram dividir muito bem isso. Mas a gente, logo de cara, a gente já tem um casal lésbico, que é a Dina e a Sen. E a Dina é uma menina forte, é uma menina esperta, meio revoltada, aquele revolts dos anos 90 básico, né? Aquela coisa meio da adolescente triste ao mesmo tempo. E ela tem a Sen. E a gente tem uma história de uma lenda local de uma bruxa chamada Sarah Fear. Dentro desse contexto, a gente divide o local em duas cidades. A Sharonside, que a gente pode ver um lugar onde tem as crianças que são as boazinhas e também as mais zicadas, sabe? Elas têm uma má sorte do caralho. E a Sunnyvale, que tem uma galera que eles têm muita grana, eles são muito sortudos e também são pessoas extremamente diabólicas, são os cuzões do rolê. E aí, dentro desse contexto, a Dina, ela é de Sherryside. E eles vão em uma apresentação ali, se não me engano, é uma apresentação de algum jogo local que vai ter. E ela vê a pessoa que ela gosta, que é a Sam, ela vê ela com um cara. Aí fica aquele incômodo, tal, você percebe que tem um relacionamento mal resolvido entre as duas, e o enredo disso se enrola nelas duas, né? Só que aí vai mostrando a questão da bruxa, mostrando questões ali, tem um assassino que aparece. Eu não vou entrar muito em detalhes, né, para não expor o final da série, o final da série não, né, do filme, porque ela é dividida em várias partes, mas a gente tem esse contexto dessa bruxa, existe uma maldição e eles se sentem amaldiçoados. Tem um determinado momento que os amigos ali, eles ficam presos em um shopping e tem um assassino. E é bem aqueles assassinos da década de 90, sabe? Porque na década de 80, a gente tem mais a concepção dos assassinos psicóticos, né? Os psicopatas sobrenaturais,
que eles já são pessoas mortas ou pessoas que entram no sonho. Tem essa coisa mais sobrenatural. Na década de 90, a gente entra muito na questão do psicopata real mesmo, da pessoa que de carne e osso, que é doente da cabeça e coloca uma máscara e sai matando as pessoas. Só que aí eles têm essa ideia da pessoa com a máscara, só que eles trazem isso dos anos 80. São pessoas sobrenaturais, eles voltam, entendeu? Então mistura um pouquinho isso. Aí a gente tem a Rua do Medo, parte 2, que aí remete a 1978. A gente percebe que pularam os anos 80, mas, né, teoricamente não. E traz muito essa questão slasher, mostra aqueles acampamentos típicos dos filmes, que estão os jovens lá, e os jovens estão curtindo tal, e aparece, né, o assassino, né, essa pessoa que vem e começa a matar. E assim, as cenas gore são muito explícitas, e é uma coisa assim que você olha e fala, caramba, tem uma cena que me chamou a atenção, que tem um menino, que é um menininho tão fofinho, e ele sofre bullying. E aí a gente fica com uma dó dele, porque assim, a gente quer abraçar, quer defender ele, e ele fica ali sofrendo bullying tal dos meninos tal. Aparece o assassino e a gente vê ele lá todo bonzinho. Ai, mano, o assassino já pega a criança logo de cara, assim, sem dó nem piedade. É um negócio assim, sai matando todo mundo, gente. É slasher total. Só que eles não entram muito na questão do casal em si. Tem, né, a continuidade, porque esses assassinos estão voltando para a cidade, eles tentam entender a história dessa maldição da bruxa, e aí a gente parte para o Rua do Medo, parte 3, que aí a gente já está em 1666, né, número simbólico, e aí tem aquela atmosfera do filme A Bruxa, mas ao mesmo tempo eles não... Eu acredito que para não deixar o filme maçante, eles colocaram a atmosfera do filme A Bruxa, aquela coisa da época mesmo, século XVII, os colonizadores ali, né, nas Américas, só que a galera, é uma coisa assim interessante, tem uma cena que a galera, tipo, os jovens, né, da cidade, eles saem de madrugada e eles vão curtir na floresta, eles vão tomar cogumelos mágicos, sabe, tipo, eles se ficam, então é uma coisa que a gente pensa, nessa época não tinha, eles eram puritanos, sabe, jamais ia rolar isso, só que aí eles já trazem a questão do casal, e a gente tem a Hannah Miller, que ela faz, que é a personagem Sen, né, no caso, a antiga. Só que aí a Sen, ela vem com essa roupagem de Hannah Miller, que ela é nada mais, nada menos do que a filha do pastor, só isso. E a Sarah Fier, que é a bruxa, que aí eles vão entender a história dela. E quem faz o personagem da Sarah Fier é a Dina, do primeiro, né, mostrando tipo, como se ela tivesse uma visão do que está acontecendo com a vida dessa bruxa, por que está acontecendo toda essa maldição. E as duas, elas estão ali nessa aldeia, e elas começam esse relacionamento lésbico, e óbvio, gente, a gente sabe que vai dar merda. Elas ficam nessa festinha aí no meio da noite, e o bêbado da cidade vê elas se pegando. Aí o que acontece? No outro dia, acorda, a Sarah Fier tá na casa dela, ela tem um irmão e um pai, e começam a acontecer coisas estranhas. Tudo começa a apodrecer, a comida, a gente sabe que eles não tinham geladeira, né? Então era tudo, para armazenar era mais delicado. Então as coisas tipo, começam a apodrecer tipo, de um dia para o outro, em horas. Aí ela vai para a cidade, né, ali na aldeia, ela vê todo mundo reclamando, porque tá apodrecendo tudo. E o cara, o bêbado, começa a soltar indireta, né? Ou direta. Ah, quem foi que pecou para trazer isso pra gente? Foi o demônio, que não sei o quê. Começa com essas ideias. Aí, beleza. Aí mostra a cena da Hannah indo falar com a Sarah e ela fala assim, meu pai tá muito esquisito. O pai dela é o pastor, né? Aquele puritanão. E mostra ele falando sozinho. Tipo, o cara tá 13, sabe? Doidão. Aí, beleza. Corta. Aí eles percebem que todas as crianças da aldeia estão dentro da igreja presos com o pastor. Quando eles invadem a igreja, é uma cena, assim, bem intensa, assim, eu achei essa cena bem interessante. Mostra ele no púlpito dele lá em cima, com a cabeça baixa, as crianças sentadas, porque tá mostrando elas de costas. E aí, quando o cara entra e olha, elas estão todas sem olhos. E os olhos das crianças estão no meio da igreja. Inclusive, o próprio pastor tá sem olhos. E ele fica falando, murmurando umas coisas, tal. E é uma cena, assim, bem chocante.
esse pastor ele vai tentar matar a Sarah. Nesse momento que ele mata a Sarah, uma pessoa entra e mata ele. Aí eles fazem uma reunião ali para entender. A princípio você vê quem tá doidão, né? Quem tá endemoniado é o pastor. Então foda-se, era ele. Só que o bêbado da cidade começa a falar que não, que na verdade aquilo foi uma bruxaria. E foi uma bruxaria porque ele viu as duas se pegando e dançando e fazendo coisas estranhas e elas atraíram o diabo. E aí ele começa a entrar na mente das pessoas e isso me remete muito às bruxas de Salem, que eu acho que deve ter acontecido justamente isso. E aí um e outro começa a falar, eu também vi elas, eu também vi. E ninguém viu nada, ninguém viu porra nenhuma. Só que todo mundo começa a falar. E aí, em vez deles pegarem e julgarem, quem fez isso de arrancar os olhos das crianças foi o pastor, ele morreu, já era. Não, um cara, inclusive, ele fala assim, a gente tem que culpar alguém. E aí eles culpam as duas e condenam as duas à forca, né? Então é uma coisa assim que a gente sabe que nos anais da história existe isso de você morrer ali, né, nessa condenação de ser bruxa, tal, e qualquer coisa. Inclusive, um cara, ele faz nesse julgamento, ele era apaixonado pela Hannah Miller, que é a filha do pastor, e ela dá um fora nele na festa, ela meio que humilha ele. E ele fala que ela entrou no sonho dele e ela envolveu ele, ela fez, apareceu para ele no meio da noite. Ele começa a inventar história, e aí já era, e o caos se instala, né? E aí tem essa coisa das duas terem um caso, terem um romance, e a aldeia ali impedir isso de uma forma extremamente violenta, porque tudo para eles era o diabo. Isso é um clássico, né? Eu não cheguei a assistir nenhum dos filmes, mas sempre, né? Principalmente no ano de 2021 foi bem falado esses filmes, até por ser foi tipo de um evento, né? Foram 3 filmes lançados em três. Foi uma Foi, sequência, foi em meses ou foi semanas? Eu não em lembro dias. agora. Não, foi muito rápido. Foi assim, saiu um, tipo, acho que nem uma semana saiu o outro, depois uns dias saiu o outro. Não ficou prendendo, sabe? Eu não cheguei a ver, mas eu tenho que assistir outro filme que eu tenho que assistir. Mas eu curti essa história, eu gosto bastante, né, de slasher, assim. Então eu vou ver se eu assisto por esses dias. E é bem interessante, assim, a premissa, né, por se passar em vários anos diferentes, em vários séculos diferentes, né, porque segue essa maldição, né? Então faz sentido ter toda esse espaçamento em tempo, né? Sim, e mostra essa questão dela, da, da Dina se ver, né, pela bruxa, porque todo mundo julga a bruxa, mas na verdade a bruxa era vítima no final das contas. E olha que eu nem tô falando, dando spoiler aqui, viu, gente, porque coisas acontecem ainda. Até eu parei aqui na parte que elas, né, foram ali pra forca, ali, foram ser mortas pela população. Mas existe todo um outro contexto que ainda tem depois disso. É muito interessante, e absorve muito esse universo jovem também. Tanto que eles colocaram isso nessa parte 3, né, que representa 1666. É bem interessante, eu vou conferir. E tem também um clássico do terror musical, que é o The Rock Horror Picture Show de 1975, tá fazendo 49 anos esse ano, que é um musical, né? E ele se trata de uns recém-noivos, que é o personagem da Susan Sarandon, ó, aparecendo de novo aqui, que eu já comentei que ela tá no Fome de Viver, que ela faz a Janet e ela é noiva do Brad. E eles vão se casar e tal, e eles estão indo para um evento e eles estão numa viagem de carro, tá chovendo pra caramba e acaba furando o pneu do carro e eles vão buscar ajuda ali num castelo próximo, assim, bem bizarro, e eles batem na porta lá. Quem atende é o mordomo do castelo, que é o Riff Ralph, que
Ele é bem aquele estereotipo do Hugo, né? Lá do Frankenstein, que esse filme, né? É baseado no Frankenstein. E eles chegam lá e o castelo é todo bizarro, assim. Tem aquela pegada da idade, assim, média, o castelo. Mas tem toda aquela coisa do tempo atual, dos anos 70 tem motos e tal, pessoas com roupas mais futuristas, assim, mais estranhas ao mesmo tempo. E eles são apresentados para o Dr. Frank Fuller, interpretado pelo Tim Curry, que faz esse que ele se denomina, né? Ele fala, eu sou um travesti da transexual Transilvânia, que ele quer criar um homem perfeito, assim, super lindo, maravilhoso, para ele ter esse relacionamento com ele. E o Tim Curry usa as vestimentas dele são uma cinta liga, uma maquiagem, um batom, assim, tudo bem chamativo. E ele tá muito bem, assim, o personagem é excelente. Eu assisti esse filme, eu era pequeno, eu devia ter uns 10 anos, e eu fiquei com medo, assim, a princípio, nossa, tudo estranho. E o filme é estranho porque naquela época eu não estava acostumado com musical e terror assim ao mesmo tempo. E é comédia também, os três ao mesmo tempo. Reassistindo, né? Eu assisti ontem também para fazer esse episódio. E é fantástico, assim, você vê as atuações da Susan Sarandon, do Tim Curry são, assim, maravilhosas. Tem todas as músicas que são cantadas, né, durante o filme são muito boas, assim, muito engraçadas também, com as cenas que estão se acontecendo, estão acontecendo, né, durante o filme. O Dr. Frank mostra, né, essa criatura para eles, e ele consegue trazer a vida e quando tira as ataduras é um homem branco assim, louro, muito bombado assim, musculoso e ele fica apaixonado pela criação dele assim. E tem toda essa coisa, né, dele ser um travesti e ele vai ou ele pede, né, pra Janet e pro Brad passar a noite ali e tem os serviçais, né, da casa ali do, do Dr. Frank, que eles são bem estranhos também, assim, tem o Riff, que ele é esse cara corcunda, assim, com cabelo meio careca, tem a empregada dele também, É um que é cabereca. muito bizarro, assim. Cabeludo e careca ao mesmo tempo. É, e tem toda essa atmosfera, assim, de terror e toda essa atmosfera, né, de gay também, porque tem toda essa coisa que o Dr. Frank, enquanto eles estão ele tá hospedando, né, a Janet e o Brad. Ele vai num quarto de um, aí ele tem relações sexuais com a Janet, e depois ele vai lá no quarto do Brad e se finge que é a noiva dele, mas não. Eles acabam também tendo relações sexuais, aí você vê que ele é bissexual também, assim. E Sim. ele sai passando o rodo em todo mundo durante o filme, assim. É muito bom esse filme, ele é muito divertido, tem essas cenas bizarras, ele é muito autoritário também, ele tem essas partes que ele é tão autoritário que o Rock, né, que é o personagem do título, que a criação dele fica com medo dele, assim, aí ele fica, não, aqui fica passando a mão. Ele só tá interessado em usar o Ai, que corpo do mulher. Rock, assim, que é muito bom, muito engraçado, todas essas cenas. Aí depois aparece o Dr. Everett, que é conhecido do Brad, e é tipo como se fosse o Van Helsing, assim, do Drácula. Ele chega lá pra falar que o Frank não é nada e tal. E esse filme é uma loucura. E no final termina. Spoiler.
o Riff e a empregada lá deles, que eram os doidões, eles eram alienígenas. E no fim eles matam o Dr. Frank e o castelo sai como se fosse Ah, uma nave assim pro espaço. Então é um filme aham. muito bizarro, assim, muito louco. Ele tem toda essa atmosfera LGBT. É maravilhoso esse filme, eu recomendo bastante. Eu não sou muito de musicais, não curto muito, mas esse é excelente, assim, eu recomendo para qualquer um. Eu não assisti esse filme, mas você falando me deu até vontade de assistir, porque eu adoro o Tim Curry. Eu acho que os personagens que ele fazem nesse universo do terror são sempre muito marcantes, sabe? Eu gosto dessa pegada que ele tem. Inclusive, eu já estava até assistindo o It, o último, né, que saiu. E me deu uma saudade de ver o Tim Curry, sabe? Eu acho que ele consegue fazer muito bem esses personagens dele. Bom, tem um filme também que você pode até imaginar, o que tem de gay nesse filme, que é o Pânico de 96. Mas, gente, tem coisas nas entrelinhas, viu? A gente tem a questão do ator, o personagem Billy, que é o ator Skit Urish, e o Stuart Macher, que é o ator Matthew Lillard. E a Sidney, né, que é a nossa atriz querida, a Neve Campbell. A gente conhece já a história do Ghostface e tudo mais, só que o roteirista do filme e produtor também da franquia, o Kevin Williamson, ele revelou, gente, que os personagens, eles estavam inseridos num relacionamento amoroso. Isso porque no filme a gente tem a ideia que a Sidney tá passando por tudo aquilo, aquela perseguição, e ela tem, né, o namorado dela, que é o Billy, que inclusive é um ator charmosérrimo, ele fez o Riverdale, e eu me lembro quando eu comecei a assistir Riverdale, eu fiquei olhando, eu falei, gente, eu conheço esse cara, que ele é o pai do Jughead. E eu conheço esse cara, ele parece com o Jughead, a aparência física. Aí depois que eu me liguei, eu falei, ele é o Billy do Pânico. E assim, ele fez muito bem esse personagem. Ele não apareceu tanto, mas foi marcante o que ele apareceu. E aí mostra, né, no final, eu vou dar spoiler desse filme, que ele já é antigo, que a Sidney, ela descobre que o perseguidor dela era o namorado dela, e era uma coisa de praxe nos anos 90, né? Mas tem até um filme, eu não lembro o nome, mas é aquele cara que fez o Angel, que ele era namorado de uma mina, e a Ah, mina tava sendo perseguida, e no final a gente descobre que era o namorado que fazia tudo isso, né? é o Dia do Você lembra qual que é Terror. o filme? Aí essa pegada. Aí ela descobre, e ele tem esse amigo dele, né, o Stuart, que esse ator, inclusive, ele fez vários filmes marcantes da década de 90 em relação a filmes adolescentes, né? Ele sempre estava com a presença dele ali marcada, sempre eram personagens idiotas, assim, aquele cara babacão. E é o que acontece, eles dois estão lá, só que o Billy, ele tem um motivo para perseguir, né, um suposto motivo para perseguir a Sidney, que era a mãe da Sidney teve um caso com o pai dele, e o que acontece? A mãe dele acabou fugindo, foi embora, abandonou a família, abandonou o filho e tudo por causa desse caso que o pai teve. E ele culpa muito a mãe da Sidney. Então, como uma vingança de uma criança que teve esses traumas, ele cresceu, virou, tipo, se transformou nesse psicopata e queria fazer da vida dela um inferno. Só que ele teve a ajuda desse amigo, do Stuart. E é o que acontece? Na cena final, quando eles vão pra cima dela, o Stuart, ele aparece atrás do Billy. E ele faz um movimento que é um movimento assim, ele é sutil, só que é um movimento que a gente, quem entende um pouco mais de quando a pessoa, a jeito que a pessoa age, faz essa leitura física da pessoa, é uma coisa de casal. Ele chega, ele coloca o queixo dele no ombro, sabe, assim, na nuca da pessoa, quando fica atrás, assim, bem casalzinho. E aí eles começam a falar, só que quem tinha um motivo para fazer alguma coisa contra a Sidney era o Billy. O Stuart, ele não tinha nada o que fazer ali, ele só foi porque ele queria agradar o Billy. Então, já tinha essa dúvida em relação se os dois eram um casal, porque não ficou muito bem explícito. Só que aí o que acontece? O roteirista, ele assumiu que realmente os personagens eles estavam inseridos num relacionamento amoroso, ele mesmo falou. Só que não deixou tão explícito, né? E esse casal, gente, eles foram inspirados em um casal real de serial killers, de assassinos, que era o Nathan Leopold Jr. e o Richard Albert, que foram assassinos da década de 20, e eles mataram para ver se eles sairiam impunes, sabe? Tem toda uma história por trás disso. Então ele pegou esses dois e como inspiração ele fez. Só que eu acho que ele não quis deixar tão escrachado,
Não sei, talvez por causa de época, sei lá, dele imaginar que as pessoas poderiam flopar o filme dele. Não sei. Mas aí o que acontece? A protagonista, né, da saga, Sidney, que é a atriz Nive, ela também, ela concorda que o Stu e o Billy, eles viviam em um relacionamento, ao contrário do que aconteceu com A Hora do Pesadelo. Ela já percebeu que realmente o que estava acontecendo ali era esse relacionamento amoroso entre os dois. E ela achava, né, que os personagens eram rapazes confusos, que eles estavam ali, tinha muita raiva envolvida, tal, e que o Billy acabou controlando o amigo dele, fazendo o amigo dele fazer tudo o que ele quisesse. Então existe essa atmosfera. Só que anos depois, em 2000, a gente tem a nossa querida sátira, Todo Mundo em Pânico, que é um dos meus filmes favoritos. Eu adoro comédia de terror. E aí nesse filme eles já escracham, né? Eles colocam a real. A gente tem a substituindo a Sidney, a Cindy, que é a atriz Annie Faris, que eu sou apaixonada por essa atriz. Eu acho ela tão engraçada. Ela, olha, deviam ter aproveitado muito mais essa mulher, sabe? Ela fez a saga Pânico, Todo Mundo em Pânico, no caso. Mas, nossa, deveriam ter colocado ali muito mais. A gente tem o Bob, que é o namorado dela, que faz, né, esse papel do Billy, e o Ray, que é um personagem ali que tá no meio do grupo de amigos, que tá ali. E o Ray, ele tem já a característica gay dele. Ele é um cara grande, forte, ele é o típico atleta da escola, né? Ele é todo fortão. E tem várias cenas muito gays dele que são muito engraçadas. Ele tem uma namorada. E aí o que acontece? Tem uma cena que ele tá no quarto com a namorada, aí ele fala assim: ai, amor, eu queria ver, vendo você colocar protetores de tipo cotoveleira, joelheira, tá? Porque eu acho super sexy. Ela, tá bom, né? Aí ela coloca lá, eu tô bonita, ele tá, mas eu acho que falta mais uma coisa, coloca isso. Aí ele coloca aquelas proteções daqueles caras que jogam futebol americano no, no peito dela. Ai, você tá linda. Lá, eu tô sexy. Ele, nossa, você tá super sexy. Ele, não, mas falta uma coisa, o capacete. Ele começa a transformar ela num jogador de futebol. Basicamente isso. E aí a gente vai vendo ao decorrer, o jeito que ele coloca a blusa, ele coloca a blusa, ele faz um lacinho. Ele, eu tô bom, assim, eu tô bem, eu tô estiloso. E aí tem o lance também dos caras estarem no vestiário e ele sair batendo na bunda dos caras com a toalha molhada. Igual também no filme, sabe? Também ele traz essa atmosfera. Ele fica lá batendo. E mostra as bundinhas. Ele batendo nas bundinhas. E aí a gente tem todo o enredo dela, né? Aquela coisa engraçada. E no final a gente vê que o Bob tá com o Ray, né? Nesse plano de matar a Cindy. E aí ele fala assim: ah, você segurou muito para liberar para mim, sabe? Então, a pressão sexual que eu sofri fez eu me transformar gay junto com meu amigo Ray. A gente tem um caso. Aí, não, uma coisa assim que foi um dos momentos assim que cortou o filme, né? Aí o Ray olha para ele e fala: não, eu não sou gay. Só que o Ray é o mais gay de todos. Aí, não, lógico que é. E aquela noite que a gente passou, tal, você me ouviu. Ele, ah, não, foi uma experiência só, mas eu não sou. E aí ele fica passado, porque a vida dele você percebe que é uma mentira, sabe? E aí, enfim, os dois vão em cima da Cindy, tem toda a mesma pegada do Pânico, eles usam a mesma roupagem, embora eles ainda coloquem, né, incrementem com cenas de outros filmes também, como Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, eles colocam muito isso dentro do Todo Mundo em Pânico, mas a roupagem é inspirada no filme Pânico. E aí, abertamente, aqui eles já colocam essa questão. Mas, assim, é muito bom. Esse filme é um dos meus favoritos. Quando eu assistia o Pânico, eu tinha a impressão ali que o Stu e o Billy, o Stu era mais carregado, né, pelo Billy, assim, ele tipo é aquela pessoa que é Uhum. apaixonada, então vai lá e faz porque gosta da pessoa. Mas depois de saber dessa história, eu não tinha conhecimento, faz sentido, assim, então, que eles realmente é, teriam um relacionamento ali entre eles, um relacionamento amoroso, né? E que é uma coisa interessante, porque eu assim, nunca me aprofundei, né, sobre pensar nisso, pesquisar sobre é, esse pequeno detalhe, assim, porque é muito pequeno, né, no filme, no Pânico, não tem, assim,
vamos supor, uma cena aberta, assim, são, que nem você falou, é uma pequena coisa, assim, que aparece e isso corroborado com o roteirista é uma coisa que é interessante de se ter conhecimento, né? Que é uma coisa que eu não tinha. Mas assim, nesses filmes, eles têm várias cenas que eles fazem que eles descartam as cenas, né? Então, assim, meio que eles vão moldando o filme de acordo com as cenas que eles acham mais agradáveis, assim, para pôr, que encaixam mais segundo o contexto deles. Então, com certeza, muitas cenas que pudessem indicar esse relacionamento homoafetivo podem ter sido descartadas, né, da cena, do contexto todo. Então, a gente fica isso, mas como ele deu essa certeza, a gente já sabe que é. É bem interessante. Interessante também é o filme Faca no Coração, de 2018, que esse filme eu tô, acho que desde 2019 para assistir e nunca tinha assistido até agora. É que eu tinha ele aqui no computador e eu nunca assistia. Aí, para fazer esse episódio, eu falei, vou assistir esse filme, porque eu já tinha conhecimento um pouco do plot, né, da história. Então eu falei, vou assistir. Assisti, e é um filme maravilhoso. O filme, ele se trata da Anne, que ela é uma que ela é dona de uma produtora de filmes de filmes adultos gay, né? Ali no nos anos 70. E ela é uma mulher lésbica, ela tem a namorada dela que trabalha fazendo a montagem dos filmes naquele rolo, assim, que ela pega Hum. o filme, corta e cola, coisa bem antiga assim Uhum. mesmo. Então, o filme se passa ali na década de 70, principal braço direito dela, dessa Anne, que é o Art, que é um cara gay também, que ele pra mim, é o melhor personagem desse filme disparado, assim. O ator e o personagem, assim, ficaram são um pro outro, sabe? Foram criados um pro outro. É maravilhoso. E esse filme se trata, né, de tem um assassino mascarado que, por sinal, é um uma vestimenta assim muito legal dele, é simples, é uma jaqueta de couro, uma roupa escura com uma máscara de couro, assim, que tem. É tipo aquele negócio de é, dominatrix sexual, sabe? Essas coisas assim. Sim. Tem um zíper na boca, assim. É bem legal a máscara, eu acho bem da hora, assim, pra um vilão slasher. E os atores do filme dela começam a ser assassinados, né? Primeiro, a cena de abertura do filme é com um desses atores sendo assassinado, aí depois morre outro, depois vai indo outro, e isso, né, começa a chamar a atenção da polícia, e ela vai na polícia, pede então, qual peta a investigação, né? E tipo assim, a polícia não tá nem aí, né? Porque são pessoas Hum. marginalizadas, Sim, a margem são da sociedade, é. sim, pessoas que são gays ali nos anos 70 e fazem filmes pornográficos, então a polícia, tipo, não tá nem aí, sabe, para investigar. Então a própria Anne vai atrás de querer saber quem é que tá fazendo isso. Aí ela até para de filmar durante um tempo assim e ela vai descobrindo, né, o porquê de quem tá fazendo isso. Aí ela vai achando pistas, até um cara que é escrivão da polícia dá uma dica para ela, que ele vê que ninguém tá fazendo nada ali dentro da polícia para ajudar a parar todos esses assassinatos, e ele dá uma dica para ela e essa dica ajuda, e ela vai procurando essas respostas, e tem esse relacionamento tóxico que ela tem com a Lois, que é a namorada dela, que ela tipo assim, o relacionamento acabou, mas elas se amam, mas essa Anne, ela não é assim uma pessoa mais tão boa quanto
quanto era ali no começo do relacionamento. Aí mostra essa dor que ela sente pelo término do relacionamento. Ela sempre tá bebendo, sempre bêbada e indo atrás disso, correndo esse risco, né, de ser assassinada Uhum. pelo o assassino mascarado ali que tá matando todo mundo, todos os atores ali dos filmes dela. E no final, né, ela descobre, porque eu não vou falar porque é spoiler, né, mas, Ah, não, eu tô curiosa. E é mas maldição? O que que é? não, é um cara só que tá matando Hum. todo. E a arma dele é Por quê? interessante. É interessante a arma dele, que é um pênis de borracha com uma faca que sai assim. Ai. É muito Ah. interessante. E tem tudo isso, né? Tem as festividades ali do pessoal da produtora, que 90% ali é gay, aí tem todas as conversas, tem um cara que ele finge que ele é hétero, mas ele é gay, o mais gay de todos ali, que é outro Sim. personagem que acaba sendo meio uma figura cômica assim do filme. Não é escrachado, mas você dá umas risadinhas assim por causa dele. E tem várias cenas que mostram, né, a Anne gravando esses filmes pornográficos e tal, produzindo eles, enquanto tá tendo toda essa investigação. E é um Porra, filme, que eu tava para assistir há muito tempo e que eu gostei bastante. Eu assisti faz 2 dias para fazer esse episódio. E esse filme é maravilhoso, assim, a história é muito cativante, assim, me cativou bastante. Ele não é um filme que eu recomendo você assistir, vamos supor, com a sua mãe, com a sua tia, com o seu pai, Ah, eu porque acho que nenhum daqui, né? é, Provavelmente. porque tem algumas cenas assim bem eróticas Ai, já mesmo aconteceu. e fica Já aconteceu meio comigo, de eu assistir filme sem saber que tinha cenas explícitas e tá com pessoas nada a ver assistindo o filme. horrível isso. Então eu recomendo você não assistir assim com pessoas que você possa ficar desconfortável. Agora se for com o seu cônjuge aí, namorado, É, namorada, amigo, amigo e tal, e não for uma coisa que vai ficar assim meio constrangedor. estranha, assista, que é um filme maravilhoso, é um filme francês até que eu não vejo muitas pessoas falando desse filme. Eu acho por ser ele saiu ali em 2018, mas eu não vejo ninguém falando ele, assim, não É, teve um eu boom, mesmo. assim. E esse filme, como eu já falei, né, me interessou por vários e vários anos, até que eu realmente assisti agora, Parou pra há, assistir. há 2 dias atrás, para fazer esse vídeo. E é maravilhoso, assim, é um filme que eu curti bastante. Ele é triste, tem cenas assim muito tristes que me deixou chateado. Tem todo esse relacionamento da Anne com a Lois, que é a namorada dela, que é triste também. Então, é um filme maravilhoso, assim, tem toda essa conotação, né, ali dos anos 70 com os gays, né, principalmente, que ela faz filmes para gays, né, filmes pornográficos para gays, e é muito interessante você ver como é a dinâmica deles ali da produção. Tem o diretor com o cara que é ali que quer ser um machão, mas é gay também pra caramba. É, É muito interessante esse filme, eu recomendo bastante, então. é. E um que eu vou falar também pra vocês, que ele não é um gay assim, ele tão gay. Na verdade, ele mostra duas garotas no começo da vida, saindo da adolescência, começo da vida adulta ali, ainda mostra a época de escola, mas dessas descobertas, né, que os jovens têm na sua vida, sobre a sexualidade e tudo mais, que é o Garoto Infernal de 2009. E o que acontece? Esse filme, ele foi um fracasso na crítica na época, o que me deixou bem triste, porque eu assisti esse filme quase na época. Eu assisti ele, se não me engano, foi em 2011.
pouco tempo depois, né, do lançamento. E eu gostei do filme, eu achei ele bem bacaninha e não teve, assim, e o que acontece? Falam que o marketing dele foi muito voltado para o público errado. E a gente tem a personagem Jennifer, que é feita pela belíssima Megan Fox, que, nossa, essa mulher é muito linda mesmo. A gente tem a personagem Nid, que é feita também pela Amanda Seyfried, e a gente tem um Chip também, que é o Johnny Simmons. É muito interessante. Conta a história dessas duas amigas na escola. A gente já começa assim a primeira cena mostrando a Nid sentada na arquibancada, vendo a amiga Jennifer ali fazendo uma apresentação da escola e as duas se olhando, piscando uma para outra, já mostrando uma relação de afeto muito forte. E assim, esses filmes de colegiais, eles sempre mostram a questão da fragmentação das tribos, né? E assim, a gente sempre costuma ver os populares andando com os populares. E nesse filme não, porque a personagem Nid, ela é a nerd. Ela usa óculos, ela é mais quietinha, ela é mais comedida. A Jennifer não. Ela é aquela family fatale, lindíssima, todo mundo quer pegar ela, ela é a popular, então assim, tem muito disso. E a Nid, ela namora o Chip. Tem uma coisa muito estranha que a gente já vê, que as duas, elas têm aquele colarzinho de adolescentezinha, de best friends, elas têm essa relação e por muitas vezes a Nid, ela acaba deixando o namorado dela de escanteio por causa da Jennifer, da amiga dela. Aí elas vão ver uma banda, a Jennifer, ela fala, ai amiga, vamos lá ver uma banda que eu vi eles em um lugar, adorei, eu quero ir lá, tá? Quer tietar a banda. Aí as duas vão nesse rolê. E aí, chegando lá, a banda, o que acontece? Eles estão planejando um ritual satânico para ter sucesso, aquela coisa bem clássica, né? E aí, só que o que acontece no ritual deles, eles têm que pegar uma menina virgem para sacrificar essa menina virgem para eles conseguirem esse poder. Eles tinham uma faca lá específica, tá, uma adaga. Aí eles conhecem a Jennifer vai lá tietar eles e beleza, aí começa a rolar aquele papinho e tal. Aí o cara até pergunta, eles meio que sequestram a Jennifer, na verdade. A amiga percebe e os caras da banda. Aí ela começa a ficar agoniada e os caras da banda perguntam até pra ela se ela é virgem e tal. E ela fala que sim. Só que não, né, gente? Tipo, a mina, ela já tá descoladona há muito tempo ali no rolê, não tem nada a ver esse negócio de virgindade com ela. Só que ela mente pros caras que ela é virgem. Então eles veem ela como a peça principal ali pro sacrifício, né? Aí eles levam ela pra uma cachoeira, começam a invocar, tambalar, aqueles bagulho todo, e fazem esse sacrifício. Só que por ela não ser virgem e eles também não matam ela, né, completamente, ela volta com um demônio terrível no corpo dela. E eu acho muito legal porque a cena já mostra ela voltando, né, para casa dela. Aí ela chega na geladeira, ela começa a querer comer as coisas, ela começa a comer carne crua, e ela começa a ter aquelas atitudes estranhas, e a amiga começa a perceber, e a Jennifer, ela joga muito com a Nid, né, ela fica naquele envolvimento com a Nid, enfim, tem momentos que as duas, elas se envolvem romanticamente, sim, romanticamente eu não diria até, rola um beijinho, rola uns amassinhos ali de leve entre as duas. Coisas que, assim, o universo de adolescente, amigas, super normal, sabe? Então, assim, rola essa pegada entre as duas. E só que a gente vê que tem um sentimento, até porque a própria Jennifer, quando ela vira esse demônio, ela tem esse demônio no corpo, ela, em vários momentos, ela ainda tem esse resquício de sentimento pela Nid, sabe? E é muito interessante o filme. Eu não sei se eu dou spoiler ou não dou. Eu não vou dar, mas assim, é interessante. A Jennifer, ela consegue dominar toda a situação, ela faz o terror ali. A trilha sonora desse filme eu amo, que é Panic! At the Disco, New Perspective, é uma música que eu adoro. E assim, é muito interessante, mas mostra essa coisa mais assim, começo, sabe, da vida, que você tá se conhecendo. E eu acho que todos nós, assim, até os héteros já passaram por isso. Então, assim, é uma coisa que tá aí. Eu vou indicar pra vocês A Garota Infernal, que inclusive atualmente virou um filme cult, porque de repente ele foi valorizado. Sim, esse filme, eu lembro, na época eu nem tinha computador ainda. E eu lembro que eu comprei o DVD, assisti, eu achei uma bosta. Mas aí, Ah, eu gostei. a primeira vez, né? Aí eu assisti uns anos Uhum. atrás e eu vejo com outros olhos, sabe? Eu acho que é coisa
de idade, sabe? Você vê algo. É. Eu era adolescente, 2009. Ali eu tinha o quê? 13, 14, 15 anos, sei lá, não lembro agora. Nossa, Aí eu assisti agora uns anos atrás e esse filme, ele é um filme bom, assim, ele tem toda essa coisa dela voltar, né, com esse demônio. É engraçado quando ela volta, né, tem toda essa cena que ela volta lá pra casa, depois dela ser sacrificada lá pela banda. E ela vomita no chão aquele líquido preto. ah, Ela pega e vai dormir. E a amiga dela lá fica limpando as coisas lá durante a madrugada inteira. E no dia seguinte a Jennifer tá lá toda plena na escola. É, belíssima, é. e tipo, ela fazendo de conta que nada aconteceu. Assim, ela trata a amiga como um lixo. Assim, elas têm essa atenção. Assim, parece que se eu não me engano, a roteirista disse que realmente tem essa conotação de amor lésbico entre as duas, assim e tal, mas Uhum. que a Jennifer, né, que é a Megan Fox faz, sempre é um amor tóxico, né? Ela sempre tá É. colocando a amiga para baixo e tal. É um filme bastante interessante, assim. É, com o passar do tempo ele foi sendo reavaliado, né, pelas pessoas e é um filme bem decente, assim. Eu gostaria, se eu não me engano, estão querendo fazer uma sequência, né? Então a gente tem É, que então, ver é aí. que rola um medo, né? Porque foi um fracasso de bilheteria esse filme. Então, alguns participantes da produção e tudo mais falam que pegaram um verdadeiro trauma, porque rolou isso e eles quiseram focar muito na questão da beleza da Megan Fox, É, sabe? Naquela coisa mais sexual. Então, assim, acabou avacalhando. Só que também tem muito da questão do filme estar à frente do seu tempo também. Talvez hoje sim, as sim. pessoas entendam melhor uma continuação, né? Sim, com certeza. Esse filme ele foi vendido de uma forma completamente errada. Ele foi vendido para homens, né? Para héteros, É. assim, ó, a Megan Fox, E não é esse, gostosona e tal, é uma demônia e não é esse o gostosa. objetivo. É uma É, coisa assim muito idiota. Então eu realmente acho assim que esse filme foi injustiçado. Pra mim ele não é um sim. filme perfeito e tal, mas é uma É. boa diversão e tem toda essa temática, né, gay que é bastante interessante. É, tem uma cena até no final assim que a Nid fala pra Jennifer, a Jennifer vai pra cima dela pra atacar ela, fala, eu pensei que você matasse só meninos. Ela, eu pego os dois, sabe? Aí tipo, você já entende, tipo, o duplo sentido na hora. E por último, temos o filme They Them, que é o acampamento, colocaram na tradução, né? Colocaram um subtítulo, que é um filme sobre um acampamento que é tido, né, como que ele vai fazer as pessoas, se você é gay, lésbica, transexual, você vai voltar a ser, ele fala, né, você vai voltar a ser o que você é. Então, Hum, esse filme eu acho engraçado porque o Kevin Bacon, que faz o cara que é dono desse acampamento, né? Ele tem uma filha dele que ajuda no acampamento, tem o namorado dela que também ajuda, tem a esposa dele que é a psicóloga do acampamento e tem uma enfermeira que cuida ali, né, da saúde do pessoal que está no acampamento. E o Kevin Bacon e todos os outros pessoal do acampamento são muito passivo-agressivos, sabe? Eles falam: a gente não vai fazer nada de ruim aqui para você, você não vai sofrer nenhum abuso, nenhuma tortura, nada. É só um acampamento pra gente conversar e tal. Mas nisso tem atividades super assim, sabe? Que, vamos supor, tem uma cena que eles colocam homens gays com armas pra ficar dando tiro ao alvo, assim, aí tem que acertar o alvo, senão eles são punidos. E as mulheres lésbicas são colocadas para fazer culinária, sabe? Coisas assim, hum, bem sim. zoadas. E
ficam, né, todo nessa coisa de passivo-agressivo. O Kevin Bacon tá muito bem nesse filme. Ele fala de uma forma muito engraçada, assim, que ele fala, tipo assim, tem uma cena que ele fala, né, sabe aquele cachorro ali? Ele tá com um tumor, então você vai ter que matar ele e tal, mas atira na cabeça dele, porque senão ele pode sobreviver, né, ao primeiro tiro e vai sofrer e tal. E ele põe nisso para um personagem, né, que é um homem gay, que é o Toby, que acho que é o melhor personagem desse filme, que ele é muito engraçado, pra atirar nesse cachorro. E ele fala, eu não consigo, eu não consigo. E tem o protagonista, né, que é o Jordan, que é um homem trans, que ele, desde o começo ali, ele tá estranhando esse acampamento, né? Porque todo mundo é muito estranho nesse Aham. acampamento, os funcionários. E ele sempre tá em embate, assim, aí ele pega e atira no cachorro, né? Nessa cena pra Ah, impedir, aliviar o colega ali, né? Dele. aham. E Sim. nisso tem um assassino mascarado matando o pessoal Geral no acampamento. do acampamento. Mas aí você vai percebendo que esse assassino tá matando o pessoal que trabalha no acampamento, não o pessoal que tá lá. Hum, Aí você já vê que sim. tem um padrão, sabe? Interessante. Aí nisso vai Aham. acontecendo várias coisas, tem várias cenas de mortes assim muito legal, e tem aquela coisa, né, que nem tudo é o que parece, né? Aí tem essa filha do Kevin Bacon, né, que trabalha no acampamento. Ela é mostrada como uma mulher heterossexual, né? Mas não, ela é lésbica, que tem um relacionamento com esse cara que também é gay, que quer ser Ah, hétero. fachada. E, tipo assim, pra eles terem relações sexuais, eles ficam olhando fotos. Se é mulher, ela Sim, olha fotos de mulheres nuas, e de ele, outra assim, mulher. de homens nus, para Ah, eles terem relações sexuais ali. sim. E a psicóloga, o pessoal vai lá passar com ela, ela destrói, sabe, o psicólogo dele, do pessoal que passa com ela, fala coisas horríveis. E nisso tem várias cenas de assassinatos, né, de gore, assim, muito legal. O assassino, é claro que eu não vou falar quem é, né, porque senão estraga Aham. todo o, o É. rolê do filme. Mas é um filme, assim, que ele não é excelente, ele não é um filme bom, assim, mas ele é razoável, sabe? Assim, ele é um filme divertido para você assistir. É, ali você não tem nada para fazer, passa 1 hora e meia assistindo um slasher ali com um mistério para descobrir quem é, o porquê tá fazendo aquilo. Então é um filme bom, assim, que eu recomendo para você assistir, com toda essa temática, né, da comunidade LGBTQI+. É. Nossa, eu fiquei curiosa para assistir. Eu não tinha visto esse filme também, então vai entrar na minha lista já. E eu já fico até imaginando quem possa ser, pelo que você falou. Não sei, vou ver se a minha intuição tá certa. E, gente, meu, se pudesse, a gente ficaria aqui o dia inteiro falando, né? E você tem mais alguma coisa para acrescentar para gente, mais sobre o tema? Não só gostaria de agradecer a quem ouviu até agora. Muito obrigado. Se você está ouvindo no Spotify ou no YouTube, se inscreva, nos siga. Mentes e Medos em todas as redes sociais, seja Instagram, Facebook, em todo quanto é lugar, Mentes e Medos. Aí se você puder nos seguir, ajuda bastante aí. Então, muito obrigado e até a próxima. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau.